plantou vento, colhe tempestade. Então, eu saí, disseram que não ia dar certo, e tô aí caminhando. E não é diferente nos dias de hoje. Muitos criticam aí, falam que não sabem, não conviveu, não sabe da história. O missionário não sabia de 10% que ocorria de trás dos bastidores, entendeu? Na covardia. Então não adianta. A covardia sempre prevaleceu. Qual tipo de covardia e de maldade que o senhor sofreu, que o senhor disse? É melhor deixar quieto, né? Fala uma. Porque dizer assim, sofri covardia e maldade, sem falar pelo menos um, fica no ar. Aí... Eu não sabia que você era juiz. Mas vamos lá. Eu fiquei 2 anos disciplinado sem dever nada. Não conseguiram. Eu estava numa reunião com a diretoria. O pastor Alexandre não estava nessa reunião. E não vou citar o nome de quem estava. E o missionário estava na reunião. E o missionário tinha tomado uma decisão. O missionário estava usando um moletom cinza, uma sandália havaiana. Ele veio, estava frio, sentou e disse, tirou o óculos e disse, não, o problema já foi resolvido. O evangelista Israel vai continuar evangelizando. Aí foi quando alguém entrou, abriu a porta, com um monte de pasta, colocou sobre a mesa, deu um tapa e disse, eu não sei do que está acontecendo, eu quero saber. O missionário levantou e falou, já foi resolvido. Não, mas eu quero saber. A mãe de quem você defende. A mãe de quem você elogia. A mãe de quem você falou assim que é a melhor opção. Compreende? Mas ele não pode responder pela mãe, né, pastor? E nem ela por ele. Então, porque quando ele tomou a decisão, foi na morte do avô. Não foi antes. Porque ele não tomou a decisão antes, irmão. Antes ele estava onde? Diga para mim onde é que ele estava antes. Responde por mim, você não responde por ele. Você não defende ele, responde para mim. Deus o despertou nesse momento para ser diferente e fazer a diferença e não seguir os caminhos da mãe dele, ué. E de outras pessoas que faziam parte da diretoria que faziam esse tipo de maldade que o senhor está falando. Cria vergonha, Fábio. Ou o senhor pode atribuir o que fizeram com o senhor ao Davi Neto hoje? Ele continua fazendo o mesmo. Não, mas isso aí o senhor não, eu que estou falando, não. Eu tenho certeza, eu não tropeço em palavra, não, Fábio. Eu sou convicto no que eu falo. Então foi por isso que o senhor... Compreendeu? O senhor saiu porque foi disciplinado? Eu saí por causa da covardia. O missionário retornou, levantou, saiu, retornou para a mesa e disse, já está decidido. A pessoa bateu na mesa e disse, não está. Vai ser a minha decisão. O missionário virou as costas, saiu, entrou no corredor e foi embora. É complicado, dói. Então. Dói, machuca. E todos os diretores concordou com o missionário. Porque não havia como, não tinha como. Eu falei assim, se provar, eu tô aqui. Só arrancar minha cabeça. E não provaram. Compreende? É só para deixar claro aqui, o pastor Alexandre Maciel fez parte da diretoria de um ministério grande. Havia algumas injustiças. Há algumas injustiças de forma consciente e de forma inconsciente também. Eu acho que injustiça é em todo lugar. Todo ministério tem injustiça, em toda empresa tem injustiça, em toda comunidade tem injustiça. Porque a injustiça é o quê? É não ser justo. Por exemplo, se você difamar uma pessoa sem ser verdade, você está sendo injusto. Quando José veio e achou Maria grávida, a Bíblia diz que ele saiu, virou as costas e foi. Procurou deixá-la sem difamá-la, porque era justo. Então, o justo não difama. Então, se você difama de alguma forma qualquer situação, você já está sendo injusto. Às vezes a gente é injusto com os nossos filhos, é injusto dentro da casa, é injusto com a família, que a gente promete alguma coisa e não consegue cumprir. Então, injustiça em todo lugar. A minha métrica, o meu parâmetro é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus?
Então, o que o pastor Israel tem que levar em conta é, ele estaria melhor se ele estivesse na Deus e Amor hoje, ou ele estaria melhor estando onde está? Se ele estaria melhor estando onde está, então a injustiça foi benéfica, e é o que José vai dizer. O mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bênção. Então, quando secou o ribeiro para Elias, eu entendi o quê? Deus estava dizendo, Elias, eu tenho um novo propósito para você. Agora tem uma viúva, tem uma mulher lá em Serepta. Mudou tua missão. Quem fez secar o ribeiro para Elias foi Deus. Quem impediu o corvo de vir foi o próprio Deus. Então, eu só tenho que fazer a leitura. Por que o ribeiro secou? Eu vou ficar aqui. Não, o ribeiro tem que voltar a produzir água. O corvo tem que vir. Eu vou morrer. Não, Senhor. O ribeiro secou aqui. Aonde o Senhor me quer agora? Porque às vezes Deus quer redirecionar a gente para um outro povo, para uma outra pessoa. E a gente confronta a voz de Deus. A placa denominacional não é a detentora do reino. Se pessoas passam pela Cristo para as nações e vão, e essa era a minha dor. Muita gente que eu ajudei no começo da igreja, eles simplesmente vieram e foram. Muita gente que eu ajudei no começo do ministério, eles, por exemplo, quando gente que estava deprimido, perdido, vieram, se encontraram com Jesus. Aí os filhos. O pastor Alexandre, dá para colocar meus filhos na escolinha? A minha igreja, nós acabamos de abrir a igreja. Não tem escolinha de criança. Então eu vou congregar lá na Batista. Então eu vou congregar na Assembleia, que lá tem escolinha de criança. Isso me feria no começo. Até que um dia Deus falou comigo, as almas não são suas. São minhas. Você só vai fazer parte naquilo que eu designar você. Mas o reino é meu. Então, baseado nisso, eu não me ofendo. Eu tenho dificuldade com ter ofensas com pessoas ou ressentimento, porque isso me pesa. Se eu crio ressentimento, logo eu não consigo fluir no meu ministério. Então, todo mal que fizeram a José, qual foi o resumo de José? Ele disse, o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bênção. Olha o que José ainda vai dizer. E para a preservação da vossa vida é que Deus permitiu que vocês tivessem inveja de mim, me jogassem no poço, me vendessem, eu virei escravo, virei prisioneiro, mas por fim Deus transformou a maldição em bênção. E aí os 2 filhos deles é a revelação disso. O Senhor me fez esquecer do tempo da minha aflição. Me fez crescer na terra da aflição e fez esquecer o tempo da minha dor. Mas toda pessoa que foi injustiçada um dia merece pelo menos uma retratação daquele que o injustiçou. Depende para quem você trabalha. No caso, no ministério pastoral não trabalha homens. Porque o senhor citou José aí, o senhor citou José. José, pelo que o texto e a história indica, ele guardou, sim. Ele sentiu dores. Mas o final? Ele sentiu dores, ele guardou. Até o nome do filho de José, Manassés, Deus me fez esquecer de todo o sofrimento da casa do meu pai. Isso denota que ele guardou este sofrimento por um tempo. E isso é tão verdade que quando os irmãos chegam, José ele chega a urrar, colocando para fora toda a mágoa, toda a dor que ele sentiu pelo que seus irmãos fizeram de injustiça para com ele. Então o fato de alguém ser injustiçado e ainda que isso cooperou para o bem, não significa que o cara é um robô. E por que mostra o lado ruim de José? Por que a Bíblia mostra esse lado ruim? Para mim aprender que eu posso pular essa etapa. Só existe 2 maneiras de você aprender. Uma com os erros e outra com um instrutor, com alguém que já passou pelos erros. Se eu vejo que José passou por isso desnecessariamente e está na Bíblia, eu posso pular essa etapa. Vou dizer, antes que eu sofra como José, eu já vou entender que todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu posso pular etapas de sofrimento. Por exemplo, quando você vê Josué falando agora de Josué, quando ele assume o reino, o comando a partir de Moisés, o Senhor vai dizer que o Senhor daria a terra que jurou aos seus pais que daria. Os pais de Josué, os pais de Josué receberam a terra? Não. Mas Deus jurou que daria. Mas por que eles não receberam? O problema estava onde? Estava em Deus? Não, estava na murmuração, porque eles murmuraram no meio do caminho, por isso não receberam a terra. Então é diferente. Tem coisas que a gente recebe, não é porque não é vontade, a gente não recebe, não é porque não é vontade de Deus, é porque no meio do caminho a gente murmura. Então eu prefiro me silenciar e deixar o fluir de Deus comandar a minha vida. Mas não é fácil ser acusado de algo que você não fez não é e levar isso para a vida, né? Não é fácil, mas olha o que Jesus diz. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quando vos maldizerem, quando vos ofenderem e mentindo disserem todo mal contra vós. O que Jesus manda fazer? Alegrar. Pronto. Ele não manda, fique triste, chore, se lamente, guarde mágoa, guarde ressentimento, porque o passado não existe. Se eu continuar vivendo no passado, eu não vivo o presente.
Eu não consigo me projetar para o futuro. O único dia que não existe mais é o passado. E como que eu vou viver no passado? Então tem gente remoendo mágoas, ressentimento, dor. Não pode tocar no nome. A expressão da pessoa já diz isso. Um casal ferido, uma mulher ferida do passado, se ela não resolver esse problema, a qualquer tom de voz do marido, ela vai remoer novamente um passado e vai tratar o marido como se fosse uma pessoa do passado. E é isso que a gente tem que entender. Hoje é o único dia que Deus nos deu de presente. E se eu não aproveitar o presente, eu não tenho futuro. Pastor Israel, o senhor estaria melhor do que está hoje se estivesse na IPDA? Rapaz, é uma resposta complicada, porque só quem saberia é Deus, né? Mas eu prefiro estar onde estou. Por quê? Porque duas situações. Um dos maiores fracassos de um ser humano é querer ter sucesso onde Deus nunca colocou. Correto? A segunda coisa é o ser humano tomar uma decisão e querer relutar contra um desígnio de Deus. Eu prefiro acreditar que foi Deus, porque Deus ele cria meios. Deus não depende de nada favorável para mudar a situação nenhuma, né? E Deus criou o tempo, não está limitado a ele, criou o espaço, não está preso a ele. Então Deus não depende de nada favorável. Ele disse: eu abro porta aonde não existe porta, eu trago à existência o que nunca teve capacidade de existir. Então ele não depende de nada favorável. Mas eu prefiro acreditar e creio muito, sem nenhuma dúvida, que eu estou cumprindo um desígnio de Deus. Venceu o tempo. Deus falou assim: olha, o meio de eu tirar ele é esse aqui. Deus escolheu esse meio. Uma difamação. E o senhor acha que Deus escolhe você ser caluniado, difamado, ser acusado de algo que não fez para te tirar de um ambiente, de um lugar? O pastor acabou de falar, ele fez com José. Não, mas José não foi, quer dizer, foi assim, acusado de algo que não não fez. Foi lá, a mulher de Potifar mandou prender. Potifar. Não foi, eu já me corrigi. Pronto. Foi assim. Vamos lá então. Vamos tirar José fora, vamos colocar o próprio Cristo. Foi ou não foi? Foi. Pronto. Então, o senhor Só que Cristo foi caluniado, zombado, criticado para cumprir o desígnio de quem? Do Pai. Pronto. Acabou. Aí você acha que eu sou melhor do que Cristo? Não disse isso. Então, o senhor acredita realmente que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus? Plenamente. E nesse caso, cooperou para o senhor estar exercendo o seu chamado no seu ministério hoje? Plenamente. Então, eu alcancei almas que talvez não alcançaria. Foi o que o pastor falou. Nem estaria no podcast. É por aí. Verdade. Alcancei famílias que eu não alcançaria. Vidas que eu não alcançaria. Talvez poderia ter morrido já, poderia ter descido ao labirinto. E eu louvo a Deus por ter alcançado. Ontem nós alcançamos 328 vidas, né? Algumas pessoas me comunicou que jogou cigarro fora, quebrou cordões de guias e tomou a decisão. Então imagina. Então Deus já tinha visto esse dia. Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, Deus já tinha visto esse dia. Então hoje o senhor pode dizer bendita difamação, bendita calúnia, porque se não fosse a difamação, a calúnia, o senhor não tomaria a decisão que o senhor tomou. Então não tem por que o senhor ficar. Não, mas eu não fico. Eu não falando eu só respondi o que você atual diretor da igreja, da mãe dele, porque querendo ou não, você eles foram usados por Deus. Você que está dizendo. Foram usados por Deus para te colocar onde o senhor está hoje. Tá, você que está dizendo. Eu não disse isso. Eu tô te dizendo que as mesmas covardias continuam. Só te disse isso. Mas o senhor está questionando, afirmando? Afirmo. Afirma? Claro. Eu não jogo conversa fora. E eu tô te dizendo que eu não guardo. O passado não tem como você mudar, mas o futuro está intacto. Então eu vou ficar aí perdendo tempo com isso? Não, eu só respondi a pergunta que você fez.
Perfeito, perfeito. São mais de 2.100 pessoas ao vivo. Obrigado pela sua audiência, obrigado por sua Nós vamos interação. chegar a 3.000. Obrigado por fazer o Eu Acredito Podcast acontecer. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações. Já deixa aí o seu like, seu gostei, seu joinha, porque a nossa conversa está só começando aqui e eu só queria mesmo tirar essas dúvidas. O motivo desses Espero heróis... que você não seja inflamador aqui Não, hoje. jamais. Eu só queria tirar as dúvidas sobre o porquê esses heróis da fé que estão na minha frente saíram do ministério da IPDA. A sua palavra de heróis da fé que está na sua frente é só com a nossa presença ou na ausência também? Não, é na ausência Se e na gaguejou. presença. Na ausência e na presença. Eu respeito, até porque a unção que você respeita é a unção que você atrai. Tá, mas você falou uma coisa no podcast passado que O que eu eu vou falei? ter que te responder. O Tá. quê? Você falou assim e perguntou pro menino que estava operando a máquina ali, os botões ali, o operador, que não era o Léo. Era o Erickson. Você disse assim, fica aí gravando áudio no grupo de 20 minutos de oração, você ouviria? Eu não ouço. E deu gargalhada. Agora eu vou te responder. Eu posso te responder? Eu tô perguntando, eu posso? Não, O senhor vai me responder. não. O senhor vai me responder, mas eu quero saber. O senhor grava áudio de 20 minutos para mandar em grupos também, pastor? Não, grava não. Tu acha que as pessoas têm paciência de ouvir áudios de 20 minutos de Bom, oração? cada pessoa é cada pessoa. Eu não tenho. Eu não consigo, eu não tenho tempo para ouvir áudio de 20 minutos. Tanto é que os obreiros meus, se eles mandar um áudio longo, eu nem ouço. Já manda assim, resume, porque a minha vida ela é baseada em agilidade. Então eu não consigo. Agora, tem gente que talvez esteja lá doente e que não tem ninguém para conversar com eles, que um áudio de 20 minutos é terapêutico. Tem gente que pode ser para um necessitado, talvez, porque um psicólogo, quando ele vai atender uma pessoa, ele ouve a pessoa às vezes 20, 30 minutos e às vezes ele fala pouco. Mas existem pessoas que elas querem ouvir. Então, uma oração de 20 minutos, para alguém, pode ser terapêutico. Mas isso é cada pessoa. Eu é cada ouviria pessoa. se tivessem mais 5, mas só tem mais 2. Entende? Mas se tivesse mais 5, eu ouviria o áudio quero saber se de eu posso oração te de 20 responder. minutos. O senhor vai responder, o senhor vai responder. O senhor que puxou o assunto. E se prepara para a resposta. Tá, viu? tudo bem. O senhor que puxou o assunto e aqui tá tudo bem. Tá. Não sou eu que conduzo o podcast, Não, são os convidados. Não vem com essa, mas não. tá tudo bem. É porque mas não foi no podcast passado e ficou aqui, ó. Não, Eu mas a tenho que gente vai responder. falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso aí. Áudio de 20 minutos. Eu sei que existem pessoas que Não corta, oram e são volta, abençoadas. não. São Deixa abençoadas eu pelo áudio. responder. Eu falei que eu, particularmente, não tenho Tá, paciência vamos de lá ouvir pra um responder. áudio Então de deixa eu te oração de 20 responder. minutos. Até porque a oração não sou eu que estou fazendo, é alguém que tá Deixa orando. eu te responder. Então, ao invés de ouvir um áudio de 20 minutos de oração, eu vou orar 20 minutos. Pelo amor Deixa de eu Deus. responder. Você sabe por que você não ouve um áudio de 20 minutos de oração? Porque você não tem um filho nas drogas. Porque você não está em coma no hospital. Porque você não está entubado. Porque você não tem um lar de cabeça para baixo. Sabe por que você não ouve um áudio de 20 minutos? Porque você não está enfermo. Porque você não está doente. Porque você está achando que você nunca vai passar por isso. Aí você não ouve o áudio de 20 minutos de oração. Isso é uma praga ou não? Você tá achando que nunca vai passar por isso? Não, eu só tô te respondendo. Só que eu- Não, deixa eu concluir. Conclua. Não me interrompa. Conclua. Eu vou te ouvir, você falou o que quis. Porque uma mãe que tá lá chorando, desesperada, com o filho nas drogas, só ela sabe o efeito que tem os 20 minutos de oração. E ainda bem que eu não oro para você, eu oro a Cristo, eu não oro a você. Ainda bem. Porque se eu orasse a você, você ia. Porque Cristo disse: se pouco pedir, pouco recebe. Se nada pedir, nada recebe. E se muito pedir, muito recebe. Então, se você tivesse um filho nas drogas, se você tivesse um filho preso, se você tivesse um marido oprimido, se você tivesse um filho viciado nas drogas, se você tivesse um marido alcoólatra, e se você tivesse numa cama inválido, você ouviria, não era 20 minutos, não, você ouviria 2 horas de oração. Então não adianta você querer questionar. Você está questionando porque não é você. Compreende? A minha vida, você acha? A minha vida é corrida. Ontem quem fez a oração foi a minha esposa. Eu não oro 20 minutos. Eu oro 20 minutos pelo povo do grupo. Entende? Pronto, posso responder? Pode. Pastor Israel Santo, com muito respeito ao senhor,
e a admiração que eu tenho pela sua vida. Glorifico a Deus que tem pastores que se dedicam em orar pelas pessoas. Mas eu não ouço um áudio de oração de 20 minutos, porque eu posso tirar 20 minutos para orar. Enquanto você tem saúde. E eu digo para essa irmã Enquanto você tem saúde. que tem filho, o senhor falou, posso falar agora também, né? Essa irmã que tem filho nas drogas, irmã, ao invés de ouvir um áudio de oração de 20 minutos, ore a senhora 20 minutos. Você que está em coma e consegue, de alguma forma, se você consegue ouvir, você consegue pensar, raciocinar, ou ore 20 minutos na sua mente pedindo um milagre a Deus. Você que está passando por alguma fragilidade, com alguma dependência, com alguma dificuldade, ao invés de ouvir áudios de 20 minutos de oração, ore você 20 minutos a Deus. O Senhor disse que não ora para mim. E é claro que o Senhor não deve orar para mim, porque a oração ela é feita a Deus. Então, o Senhor está certo. Então, por que se a oração... Mas também deve orar. A Bíblia diz orar uns pelos outros para que sareça. Orar um pelos outros. Não é nesse contexto que eu estou te dizendo. Não, o Senhor disse que ainda bem que eu não oro para você. Isso, eu entendi o Senhor e eu coloco. Então, tá certo. Se a oração para Deus, é Deus que precisa ouvir e não eu que preciso ouvir, pastor. Claro. O senhor, pastor, o senhor... Então, deixa eu ter minha réplica. Deixa eu ter minha réplica. Tá, deixa eu só ter minha réplica. Seria aqui. réplica agora. Você está me corrigindo? Não, é só para... De 10 segundos aqui. Entenda uma coisa que eu vou dizer para você aqui. Entenda uma coisa. Você disse... lá para a mãe. A senhora que tem que orar, quer dizer que você é contra. Você é contra. Você que disse, não fui eu. Eu vou fazer uso das suas palavras. Você é contra uma pessoa orar pelo povo que necessita de oração. Então, quando Jesus disse que você mesmo utilizou, e o pastor Alexandre Maciel disse, orai um pelos outros. Então você é contra isso. Não sou contra, eu não disse isso. Mas você acabou de dizer que é para a pessoa orar, que não é para a pessoa ouvir. Quem me dera eu, se alguém todo dia me mandasse um áudio de oração de 20 minutos orando por mim. Quem me dera eu. O senhor não tem tempo para ouvir, pastor. Eu não estou dizendo você que se quem tem tempo ou não, quem tem que decidir sou eu. Não é você. Sua vida é corrida. Quem tem que decidir sou eu. Você compreende? Então entenda uma coisa. Quem me dera eu, se todo dia você me mandasse um áudio. Vamos lá, eu tenho 3.000 pessoas aqui no grupo. Aí tem gente enferma, filho preso e tal. Ela tem que entender que tem alguém clamando por ela. Alguém clamava por Israel. Alguém clamava pelo povo. E a maior desgraça de Israel foi quando Deus falou assim, eu não falo mais com Israel por 400 anos. Ou eu estou errado? Há discussão teológica sobre isso, mas não quero entrar nessa questão. Eu só estou te perguntando se eu estou errado. Então quem me dera eu, você não quer não, todo dia me mandar um áudio de oração, orando por mim, a Deus, e para mim pôr o áudio dentro da minha casa, com você clamando e pedindo a Deus as bênçãos para minha casa. Você não quer não todo dia me mandar? Sim, pastor. Eu entendi, pastor. Eu não sou contra o senhor orar. Mas você diz que é contra. Orar. Eu estou falando que eu não aguento ouvir. E eu estou te dizendo que é porque você não é necessitado. Não, eu sou necessitado, mas eu vou para oração. É nada. Orar. Ao invés de ouvir um áudio... Você está confundindo as coisas. O senhor prefere ouvir um áudio ou orar, pastor? Você está confundindo. Vamos colocar o pastor Alexandre nessa conversa. O senhor prefere ouvir um áudio de 20 minutos de oração ou orar? Você chutou a bola para ele. Ele tá à mesa. Você chutou a bola para ele. Não te disse isso. Paulo vai dizer assim, ó, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Mas quando eu cresci, eu deixei de fazer coisa de menino. A criança, ela precisa que põe comida na boca dela. Mas ela vai crescendo e ela vai aprendendo a comer com as próprias mãos. O tipo de pessoa que o pastor Israel está orando é o tipo de pessoa que não consegue caminhar sozinha. É o que ele acabou de dizer. Mas quando você pode ter essa condição de você caminhar com as suas próprias pernas, você se torna menos pesado para os outros. Aí você anda com as suas próprias pernas. Por exemplo, eu oro todo dia, uma média de 15 minutos, meio-dia, 18 e 23 no YouTube. E quem quiser orar comigo, aí eu já falo para os irmãos, vou orar por vocês, mas vocês orem comigo. Não coloque toda a carga
de responsabilidade em mim. Então, ali, você está também induzindo as pessoas a aprender a orar. Os discípulos até oraram e pediram para Deus, ensina-nos a orar, pediram para Jesus, ensina-nos a orar. Então, é basicamente isso. Eu vou dar um exemplo aqui de um dos discos que eu acho que foi mais vendido na IPDA, que é o disco de oração do Davi Miranda. As pessoas oravam muito com o disco de oração. Eu acho que todo crente da Deus Até Amor hoje, né? já orou com o disco do Davi Miranda. Então é diferente. Aí já é uma outra maturidade. Então o que a gente precisa é escalar na maturidade cristã. Hoje eu tenho mais facilidade de eu orar para receber as minhas respostas e oro muito mais pelos outros do que de eu receber uma oração de 20 minutos e parar para ouvir. É bem-vindo, mas se 10 pessoas mandar uma oração de 20 minutos, eu vou deixar de fazer quase que tudo que eu tenho de fazer. Imagine se todos os membros meus mandarem uma oração de 20 minutos para mim. Acabou minha vida se eu for ouvir todos. Então, é baseado nisso. Mas o senhor concorda que o senhor acabou de falar que hora? Entre 15 a... Sim, é exatamente isso. Aí as pessoas que estão necessitadas vão ir lá na live para orar comigo. Pronto, correto. Quem precisa vai receber. Correto. Agora, o senhor concorda que a oração do senhor, através do YouTube, todos os dias, no horário que o senhor falou, através da pessoa, ouvir o áudio da oração do senhor, abrir lá o volume da TV ou do aparelho sonoro, para poder o som da sua voz entrar dentro de casa, o senhor acha que tem efeito ou não? Com certeza tem. Pronto. Com certeza. E ficar ouvindo as orações do missionário Davi Miranda, conforme o senhor falou aí, que o disco que mais vendeu foi o disco de oração do missionário Davi Miranda. Ele tá morto. Mas ele orou quando estava em vida. Tem gente que fica ouvindo as orações dele até hoje, pastor. Mas ele orou quando estava em vida. Não estava morto. Não, mas acaba sendo idolatria ficar ouvindo a oração de alguém que já partiu para a eternidade. Vamos lá. Porque ao invés de ficar ouvindo a oração, não se coloca de joelho para orar também, pelo amor de Deus. Mas não é ouvir, é orar junto. Não, o senhor defende que as pessoas continuem ouvindo as orações do missionário Davi Miranda? Vamos lá, então. Você quer a resposta? Por favor, pastor. Tá. O pai do menino que você defende. Ele tem nome. E ele é diretor de um grande ministério no Brasil. Vamos lá, então. O pai do menino que você defende. Fala o nome dele, pastor. Olha pra mim. O pai do menino. Nome. Presbítero. Diretor da IPDA. Davi Miranda. Não endeusa não, porque não vai mudar pra você. Ele não vai fazer pix pra você não. Não endeusa não. Olha aqui pra mim. Não, mas só tô dizendo que ele tem nome. Olha aqui pra mim. Tô olhando. O pai dele, hoje, atualmente, é pregador ou não? Eu não conheço, não sei. Então pronto. O pai dele, cometido por uma enfermidade, correto? Que todos nós, qualquer um de nós, somos sujeitos. Tá entendendo? E que Deus dê saúde a ele e que levante ele. Mas hoje, atualmente, ele não é pregador. Mas todos os dias você ouve a mensagem cantada com ele. Qual a diferença? Pastor... Não. Eu quero aqui que você aqui. Qual a diferença? O pai do menino, que o senhor fala, do presbítero, diretor da Deus Amor, Davi Miranda Neto, está vivo? Pera um pouquinho. Vivo? Não, pera um pouquinho. Ele está vivo? Não, pera um pouquinho. Ele está vivo? Espera. Calma um pouquinho. Que você já começou a se desequilibrar. Vamos lá. Começou a perder o autocontrole. Vamos lá. Tem certeza? Vamos lá. É. Vamos lá. Você tá igual aqueles camarada. É PhD. Você não pode cumprimentar eles chamando eles de irmão. No corpo de Cristo, não tem hierarquia. Corpo de Cristo, todo mundo é membro. Ainda bem, porque se tivesse hierarquia no corpo de Cristo, a coisa ia pegar fogo lá na hora lá da Santa Ceia. Vamos lá. Você fala, antes de citar o nome dele, você fala, diretor, e que não sei o quê, até chegar no nome dele já acabou o podcast. É melhor ouvir os 20 minutos de áudio de oração do que ouvir você falar tanta coisa até chegar no nome dele. Mas o contrário é também verdadeiro. O senhor fala diminuindo o rapaz, o menino lá. Calma aí. O senhor fala diminuindo os outros, pastor. Eu não estou diminuindo, não. Mostrar que é maior do que ele, que é Isso superior. é seu raciocínio. Então, eu não estou preso ao seu raciocínio, eu não vivo o seu raciocínio. Então eu tenho que estar preso ao seu raciocínio e viver o seu raciocínio. Não. Então tá bom. Não, o senhor tá certo e eu tô errado. Não. Siga do jeito que você achar que deve seguir. Então eu tô seguindo. Eu tô seguindo. Vamos lá. Aí, qual a diferença? Quando o missionário orou, o missionário estava em vida. Mas morreu. Mas as orações ficou gravadas em vida.
Agora Eliseu ele tá também. idolatrando a oração. Mas então idolatra Eliseu. Idolatra Jesus, que morreu e ressuscitou. Idolatra Eliseu. Não, mas irmão, ó, ao invés de ficar orando com alguém que já morreu, ore com o pastor Israel, ore com o pastor Alexandre Maciel. Agora ficar lá colocando no YouTube alguém que já não tá mais aqui, ore com Jesus. Então oração. E o que você me diz de Eliseu? Não, ele o quê? Os seus ossos foi usado, mas isso ali é algo. Me mostra uma outra vem pessoa. Pra cá, não, vai pastor, o que é que tu acha disso? Você pastor? quer engolir a realidade. Não é idolatria, vida, pastor, rapaz. ficar ouvindo uma oração de Tem alguém louvor que que já é foi. oração ou não? Hã? Tem louvor que é oração, que é uma Sim. oração? E se o cantor morrer, você canta? Aí você me quebra. pastor. Tá cheio de louvor, os hinos da harpa. Minha vida Tão é vivo? do mestre. O pessoal tá cantando. É a bastante, inspiração que te produz a oração. Não é a resposta que você pode ter, mas a inspiração. Se te inspira, ore. Se não te inspira, porque tem gente que traz... Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se dá esperança, se te inspira, ore. Porque todos que... Por exemplo, tá cheio de oração na Bíblia de homens que já morreram. E a gente refaz essas orações também, a gente aprende. Mas tem a linha tênue que é a idolatria. Se isso descamba para a idolatria, então isso aí é a mente de cada um. Você tem que estar preparado na palavra de Deus. Mas o senhor concorda que existem pessoas que Claro. oram ouvindo a oração. Que ora não, só ouve a oração do missionário Davi Miranda em forma de idolatria. Sim, Sim. ou não? É pecado isso. Não todo mundo, mas eu acredito pecado que sim. isso, não é? Sim. Agora o que... Só que você o que quer generalizar. Só com o pastor Alexandre Marcel aqui. O que dá mais efeito, pastor? Ouvir oração ou orar? Se você orar junto quando você está ouvindo, acho que dá mais efeito. E agora só ouvir? Porque às vezes... Porque tem... Aqui, ó, por exemplo, eu vou a Bíblia diz acho que é São Marcos, não me lembro exatamente, acho que é São Mateus alguma coisa. Aquele que edifica a sua casa na rocha, tem o que edifica na areia e na rocha. Não me lembro exatamente o texto, acho que é Mateus alguma coisa, não sei se é o 6. Ele vai dizer que se você apenas ouve, mas não pratica, você edifica a tua casa na areia. Se você apenas ouve e pratica, você edificou a sua casa na rocha. Então, ouvir, você pode ouvir tudo. Você pode ouvir o podcast inteirinho. Se você não praticar o que você ouviu, não vai adiantar em nada. É o remédio que está na despensa que você não toma. Então, ouvir uma oração e essa oração não te arremeter a uma mudança de vida, também não vai mudar. Por exemplo, a pessoa ouve uma oração de libertação de drogas, mas ele continua nas drogas, não vai mudar a vida dele. Então a oração é para produzir fé. Eu acho que quando uma pessoa ouve, a fé vem pelo ouvir. Então quando ele ouve uma oração, ele tem que permitir que a fé seja produzida na vida dele. E se a oração é uma oração bíblica, é a palavra de Deus. Na Bíblia está escrito orai sem cessar. A Bíblia, ela nos ensina a orar. Sim. A Bíblia, ela sempre nos admoesta a estar em oração. Mas eu não vi na Bíblia ainda um texto que fala ouça a oração. Eu vi na Bíblia ouça a palavra de Deus. Agora ouvir oração não tem. Me mostra na Bíblia, pastor. O dia que você Me mostra estiver na Bíblia, enfermo, não liga pra ninguém orar por reconheço- você, não. Hã? Não vem pra cá, não. O dia que você estiver enfermo... Tá repreendido. Você tá O vendo? senhor tá jogando com... pra mim. Rapaz, a sua mente, você quer que todo mundo pense igual você. Pera lá um pouquinho, então vamos resolver esse problema, não ouça oração. Quando o Fábio falar, ore pelas pessoas, não ouça oração. Ele falou comigo que... Não. É diferente. Pronto. Eu tô falando de pai. áudio. Não, rapaz. Você... Mas a oração que é o quê? Você tem um raciocínio que não dá pra entender. Olha só, deixa eu te falar uma coisa pra você. Você tem harpa cristã em casa? Tem. Me mostra um deles tão vivo. Não tem nenhum. Então pra que você canta? Pra que você tem ela lá então? Esquece, faz. Não, rapaz, você... Então pronto. Você quer que a pessoa... Você é contra alguém orar por outra pessoa. Não sou contra, eu sou muito a favor. Mas você Porque a acabou Bíblia de diz- falar. A Bíblia diz que a oração Orai do um pelos justo outros. pode muito em seus Então efeitos. pronto. A Bíblia diz assim que então, quando estiver enfermo e doente, chame os presbíteros, Então porque a pronto. oração da fé Cura- salvará e o perdoa até enfermo. pecado. E perdoa pecado. Então pra que você tá dizendo pra não orar? Não, só pra dar discussão mesmo e a gente pensa a conclusão. E Pronto, Jó- concluímos. Legal. Só para concluir, em Jó 42, quando os amigos de Jó, o Bildad, o Elifas, Que o espírito Zofar, imundo, o Liu, rapaz. foram oferecer sacrifício, Deus falou assim, ó, a oração de vocês eu não vou aceitar. Ide a meu servo Jó. E o quê? E ele orará por vós.
Ele oferecerá um sacrifício por vocês. E a oração de Jó por vocês eu vou aceitar. Então, existem momentos que a gente tem que se submeter à humildade de achar que alguém orando pela gente resolve os nossos problemas. E a grande verdade é que quando a gente ora muito pela gente, a gente é muito egoísta. Então, a oração da gente pelos outros surte muito mais efeito na nossa vida do que a oração da gente pela gente mesmo. Foi o que aconteceu com Ananias também, né? Quando Paulo estava cego, Deus Sim. falou com Ananias. Sim. Vai ter a rua chamada direita, lá tem um homem, Saulo de Tarso. Ananias tentou resistir, mas o pedido de Deus foi o quê? Para orar por Paulo, né? E Deus falou com Paulo o quê? Vai vir um homem aqui e ele vai orar por você. E a oração dele é que vai abrir os teus olhos. Então é isso aí, meus irmãos. Ore, ouça a oração, se envolva em Deus de alguma forma. Já são mais de 2.800 pessoas conosco. Tem quantas pessoas ao vivo? 2.800 Não, nós pessoas. vamos chegar aqui. Essa aqui? É. Vamos chegar a 3.000 pessoas. 3.000 pessoas assistindo. Vamos lá? Agora, deixa eu te falar aqui. Não adianta também 3.000 pessoas assistindo e não dar o like lá para ajudar o canal. Por quê? Porque esse canal vai se tornar, mesmo que Fábio não concorda. Ele não quer que a oração se torne um canal de bênção na sua vida, mas ele quer que o podcast se torne um canal de bênção na sua vida. Então ele mesmo está contra ele. Tá entendendo? Ele mesmo está contra ele. Mas independente dele, esquece ele. Vamos para Jesus. É o centro. Jesus vai alcançar a tua casa, teu lar, tua família através da oração. E nesse podcast ainda, nós, pastor Israel, pastor Alexandre Maciel, vão orar pelos irmãos. Não, você disse para não orar. Aí quem vai orar é você. Vai orar. Não, você disse para não orar. Falando sobre ouvir oração, orar. O senhor tem muitos testemunhos de pessoas que ouviram uma oração na televisão, em uma programação, e foram abençoadas por Deus. Não ouviu, pastor? Milhares. Se colocar, literalmente falando, milhares. Não é exagero. Conta um testemunho de milagre assim que o senhor guardou, porque foi extraordinário. Que são milhares, mas tem aquele que está na memória, que serve de fortalecimento de fé, de edificação de fé para outras pessoas, né? Nós temos testemunhos de oração, nós fizemos uma oração de 7 horas, que a gente às vezes faz campanhas de oração de 7 horas, e tem os testemunhos no... Todo o meu canal, Acredito em Milagre e Revelação, tem todos esses testemunhos que eu estou falando, ou no meu canal, Pastor Alexandre Maciel, de uma irmã, e a gente marcou a oração de 7 horas. Então eu começo 5 horas da tarde e vou até meia-noite. E eu compartilho com outros pastores a oração. E essa irmã estava com um filho, ele tinha levado um tiro nas costas, ele foi assaltado, o celular tentou reagir, levou um tiro e ele ficou em coma no hospital. E o médico desenganou ele. E o médico chegou para a irmã na sexta-feira e falou assim: nós vamos desligar o aparelho porque seu filho não reage mais, está morto. Ela, sabendo da oração, falou: o doutor, dá para esperar para desligar o aparelho amanhã? Porque a gente tá num propósito aí com Deus. Insistiu com o médico foi e simplesmente falou: tá bom, amanhã a gente desliga os aparelhos. E começou a oração. Essa irmã orou 7 horas seguidas. Quando foi 11 horas da noite, numa revelação que Deus deu a um dos pastores que estava orando, falou: tem uma mulher que está dentro da UTI, que o filho seu está na UTI e ele está morto. E você pediu para o médico não desligar os aparelhos porque você acredita no poder da oração. E Deus vai ressuscitar seu filho. Ela disse que creu na hora. No outro dia o médico falou: a senhora tem muita sorte, porque nós colocamos seu filho de bruço e ele começou a reagir. Eu tenho testemunho desse moço na igreja. Então o que aconteceu? O médico acha que porque ele... E não estou tirando o mérito do médico, porque ele colocou o filho dela de bruço, é que ele começou a reagir. Na verdade, não é porque o médico colocou o filho dela de bruço apenas, é porque a igreja se colocou de joelho, que o filho ressuscitou. Então, eu tenho experiência de pessoas que oraram 2, 3 horas e viram filhos ressuscitarem. Isso tem alguns testemunhos de ressurreição lá no meu canal. Então, baseado com esse testemunho de milagres, gente que amputa a perna, inclusive essa semana mesmo eu colhi um testemunho